Glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Diga para essa pessoa como é bom estar na casa do Senhor com você. Amém? Glória a Deus. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Quero ler uma passagem bem conhecida, Jeremias capítulo 33. Jeremias capítulo 33. Os primeiros 3 versículos. Glória a Deus. Trago aqui a saudação da nossa igreja também ali, amém? Estamos firmes ali, né, irmãos? Graças a Deus. Estão de parabéns de manhã já aqui, né? Um povo abençoado, já aqui na presença do Senhor, que bacana, né? Parabéns para vocês, amém? Diz a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor, que fez isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer o seu nome. Ele é Senhor, é Senhor. Clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais uma vez. O Senhor nos dá a oportunidade de estar na tua casa, aqui na EQ São Jorge, juntamente com o pastor Marco e esta congregação abençoada, meu Pai, para poder, meu Deus, testemunhar, falar aquilo que realmente o Senhor tem preparado para nós. E nós precisamos cada dia mais, ó Deus, estar perto de Ti, porque o Senhor é um Deus maravilhoso para conosco. Ó Pai, venha nos estabelecer nesta manhã. Ó Deus, precisamos, ó Pai querido, que o Teu Espírito Santo, que conhece todos nós, levantou conosco hoje, está todos os dias com a gente. Portanto, Tu sabes e conheces a necessidade de cada um de nós, ó Pai, e cada palavra que sair dos nossos lábios possa trazer resultados extraordinários, para a qual o Senhor nos manda nesta manhã. Assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que assim seja. Todos digam graças a Deus e amém. Você pode dar uma salva de palmas para a palavra de Deus? Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, podem sentar, por favor, em nome de Jesus. O rei Zedequias, ele prende o profeta Jeremias no pátio da guarda, simplesmente porque ele profetizava. Ele profetizava dizendo exatamente somente o que Deus mandava ele falar. Irmãos, e muitas vezes falar somente o que Deus manda falar, às vezes não agrada muitas pessoas, não é verdade? Então nós, como servo do Senhor, precisamos estar atento à voz do Espírito Santo. Podemos dizer aqui que o Senhor só tem bênção para entregar, e realmente tem. Mas não podemos esquecer também, irmãos, que o próprio Jesus deixou orientado para nós, que realmente no mundo nós teríamos grandes aflições, problemas, dificuldade, mas com Ele andando com a gente atravessa isso com mais facilidade, amém? A gente consegue dar procedimento, conseguimos andar, caminhar em direção à nossa vitória. Então, meu amado, Jeremias estava ali preso, irmão, situação que ele podia ser desesperadora para ele, mas não, ele estava ali confiante e realmente, aonde ele estava, Deus visita ele, como está visitando a gente nesta manhã, amém, meu amado? Por quê? Nós estamos num projeto e já estamos hoje, lá na nossa igreja, hoje é o 5º dia, já hoje é o 6º aqui, né? Então, querido, veja que, como está escrito lá em Lucas 14, 28, que a Bíblia diz que qual de nós que para fazer alguma coisa, não senta para projetar quanto vai gastar, para que não seja envergonhado no final. Os irmãos estão entendendo? Então, queridos, nós somos pessoas inteligentes, e glória a Deus por isso, irmãos, que tudo isso nasceu dentro da igreja do Evangelho Quadrangular. Nós vemos, irmãos, hoje, muitas igrejas também fazendo esse projeto de vida, reunindo, mas eles não conseguem ser igual a gente.
Sabe por quê? Todos os pastores de outras denominações que às vezes ministram nas nossas igrejas, pastor Marcos, eles falam como vocês são organizados, como vocês são preparados. Sabe por quê, irmão? Deus dá direção. Essa campanha, né, hoje está em quase todas as igrejas, mas ela nasceu na igreja do Evangelho Quadrangular. Então nós somos uma igreja de princípios. Nós somos uma igreja que quando as pessoas nem pensaram em fazer, nós já estamos fazendo. Amém, amados? E às vezes somos até admirados, né? De fazermos 12 dias seguidos. E muitas vezes eu ouvi alguém falando em rádios, dizendo, tem uma igreja aí, sem dizer nome, que se reúne 12 dias e depois não precisa vir mais. Isso não é verdade. Nós somos um povo, irmãos, que caminhamos no dia a dia na presença do Senhor Jesus. Sabe por quê? Nós apenas somos prevenidos, como Deus falou com Jeremias, estando no pátio da guarda, preso, situação desesperadora, mas ele estava confiante, e nós também somos pessoas confiantes no Senhor. Não sabemos o que vai acontecer no ano de 25, mas nós estamos já clamando a Deus, aleluia, para que Ele nos dê direção, para que Ele acompanhe a gente. Vai ter momento que a gente vai ter dificuldade, vai ter momento que em algumas situações algum de nós podemos ficar desempregados, vai ter alguma situação que algum de nós podemos ficar doente, como eu estou enfrentando, irmão, mais uma vez, dentro da minha família. Olha, eu tenho um testemunho de bênção na minha família, porque assim como o pastor Marco estava falando da minha esposa, a minha esposa foi curada de um câncer do pior que vocês têm. Só que este ano, irmãos, né, agora já em dezembro, nós descobrimos que a minha cunhada, né, a irmã dela, está com o mesmo problema. Então, você percebe? O problema de alguma forma voltou na família. Mas eu quero dizer algo para vocês: a gente está confiante no Senhor Jesus Cristo, aleluia. Sabe o que nós fizemos? Nós fizemos esses dias, não desesperamos com a situação. Por quê? Já passamos por ela. Quando a gente passa por uma situação, a gente entra mais confiante, aleluia. O mesmo Deus, e a gente vai estar profetizando na vida dela, o mesmo Deus que entregou a vitória para a sua irmã aqui, ó, que está com a gente aqui mais de 20 anos, isso aconteceu, Ele também está com você na sua vida, irmãos. Pasmem vocês, eu tenho a minha sogra com 94 anos, e quando ela descobriu isso, ela falou assim, toda a família ficou preocupada, não vamos falar para a mãe, não vamos comentar com ela que ela está, né, pode acontecer uma coisa. Mas não, irmão, quando a gente pensava que ela nem sabia, ela falou, vocês pensam que só engana eu já sabia que estava acontecendo. Sabe por quê? É uma mulher que ora, uma mulher de oração, e ela disse para a gente, para a família, quer saber mais ainda? A partir da segunda-feira, vamos estar 5 segunda-feira reunidos aqui na minha casa, de joelhos dobrados, 1 hora, ela falou, em favor da saúde. Irmãos, é isso que precisa, meu amado. Quando você estiver em situações adversas, não se desespere, aleluia. Espera no Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Jeremias não sabia no que vai dar, no que ia dar na vida dele, como nós também não sabemos como pode terminar, aleluia, mas nós temos a confiança que com Jesus nós vamos vencer. Então Deus fala com ele, Jeremias, apenas clame a mim. Sabe por quê? Eu vou te revelar coisas grandes e firmes que você não sabe. Eu quero dizer para você nessa manhã, nós estamos no lugar certo, na hora certa, simplesmente para clamar a Deus por tudo aquilo que Ele pode fazer para nós. Olha, meus irmãos, se você está com alguém na sua casa doente, nós pregamos que Jesus cura, e realmente Ele vai curar. Pastor, alguém na minha casa está desempregado, não se preocupe com o dia de amanhã, porque a Bíblia diz que o Senhor está tudo preparado para nós. Não se desespere, coloque no altar de Deus. Glória a Deus, meus irmãos, que nós temos aonde recorrer. Glória a Deus que nós temos, quando chega uma situação, nós temos um pastor para correr até Ele, não é verdade?
verdade? Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Meus irmãos, e o nosso grande objetivo é clamar ao Senhor Jesus Cristo, é buscar a sua presença, meu amado, para que tudo se estabeleça nas nossas vidas. Então, o que eu queria dizer para você nesta manhã, aleluia, que Deus, Ele é fiel nas nossas vidas, e nós estamos aqui para simplesmente clamar. E no texto sagrado que nós lemos, meus irmãos, Deus está convidando a nós simplesmente a se projetar, a fazer um clamor, um grito de socorro, quando nós estamos em dificuldade. E quando nós lemos essa passagem, podemos ver que o profeta já está em dificuldade, está fazendo o que Deus estava mandando ele fazer, profetizando. Sabe por quê, irmãos? Profeta não fala o que quer falar. Profeta, ele fica à disposição do Espírito Santo para realmente falar o que Deus está mandando falar. E às vezes, irmãos, o que Deus quer falar com a gente não agrada aos nossos ouvidos. Meus irmãos, é muito importante a gente saber que o lugar que a gente está, aleluia, se você estiver em algum lugar ouvindo que a palavra não está te confrontando contra os nossos erros, contra o pecado, irmão, a gente tem que fugir desse lugar, porque a palavra tem que nos confrontar. Então, meu amado, saiba que nós estamos aqui, aleluia, no caso de Jeremias, ele estava precisando do socorro do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? O clamor é um ato de confiança em Deus. Quando nós admitimos que nós não vamos conseguir, mas precisamos acreditar que não estamos sozinhos, né? Talvez sozinho não conseguimos vencer, mas com Jesus nós vamos vencer. Sabe por quê? Porque nós vamos começar a reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Deus. E quando o homem é totalmente dependendo de Deus, irmão, ele não se preocupa com situações. Vai levantar problema? Vai, mas ele vai fazendo um clamor sincero. E o clamor sincero de um coração arrependido e humilde é também um ato de fé. Então nós estamos aqui num ato de fé, né? Fé. Talvez você está colocando alguns pedidos sobre o seu projeto de vida que aos seus olhos é impossível acontecer, mas você está confiante que Deus está nesse negócio, aleluia. Nós jamais, irmãos, deixaríamos o nosso lar, a nossa cama, o nosso aconchego para estar no horário na casa do Senhor. Por que estamos aqui? Estamos projetando aquilo, aleluia, fazendo a nossa parte dos nossos projetos, e as demais coisas Deus vai começar a acrescentar em nós. Diga glória a Deus. Deus vai acrescentar aquilo que você realmente precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, porque a palavra do Senhor, que um clamor sincero, ele vem de um coração arrependido e um coração humilde, né? Então, isso, irmão, precisamos ter no nosso coração. O clamor sincero, né? Ele é um ato de fé, como eu já disse. E o salmista, no Salmo 50, versículo 15, ele diz: clame a mim no dia da sua angústia, e eu vou livrar, e você vai glorificar. O que eu entendo aqui, irmão? Não sabemos o que vai acontecer, mas quando a vitória chegar, nós vamos glorificar o nome do Senhor. Nós vamos testemunhar quão grandes coisas o Senhor já está fazendo, vai continuar fazendo em nosso meio, e por isso estamos alegres. Diga para essa pessoa: alegre o seu coração nesta manhã. Regozije-se no Senhor. Creia que Ele existe. E Ele está aqui para te galardoar, aleluia, a respeito daquilo que você está pedindo. Diga glória a Deus. Em 2 Samuel, capítulo 22, 7, diz que, estando ele em angústia, ele clamou ao Senhor, né? Ele clamou a Deus no seu tempo, e a voz do Senhor ouviu o seu clamor, porque o seu clamor chegou aos ouvidos do Senhor Jesus Cristo. Então eu creio, meus irmãos, que nesta manhã, aleluia, o seu clamor não chegou, não vai chegar a Deus, mas já chegou a Deus, aleluia. Então você vai só esperar a resposta. De que forma? Se derramando diante dele. Sabe por quê?
Porque o Senhor nosso Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente no momento em que nós mais precisamos. Então, meus irmãos, nós temos de Deus uma promessa de restauração. Nós temos, irmãos, de Deus, promessa de saúde, de cura, de abundância, de paz e também de verdade, né? E o Senhor, e para que tudo isso aconteça, irmãos, o Senhor vai nos tirar do cativeiro que estamos. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vai purificar. Então a parte mais importante que nós precisamos fazer, às vezes, muitas pessoas às vezes não é abençoada, sabe por quê? Porque ela precisa de alguma forma liberar perdão para algumas pessoas, porque o perdão liberado não vai fazer bem para a pessoa perdoar, mas aquele que está perdoando. Então, meus irmãos, quando nós liberamos isso, meus irmãos, aleluia, nós vamos ser bem-aventurados, glória a Deus, em todas as nossas, na nossa maneira de viver, né? Então isso é importante para nós. Isso, meus irmãos, é algo maravilhoso que Deus está liberando para nós nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, no versículo 10, no versículo 9, do capítulo 33 de Jeremias, ele disse: todas as nações da terra vão ouvir o bem que eu vou fazer e se espantar por causa da paz que eu vou te dar. No verso 10 e 11 ele diz: neste lugar todos vão ouvir a voz de gozo, voz de alegria. Irmãos, da esposa e do esposo dizer: louve ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, aleluia. Então, meu querido, o Senhor, Ele vela pelas suas palavras para cumprir. E no versículo 14 ele diz o Senhor: eu vou cumprir a boa palavra que eu falei. Qual foi a boa palavra que ele disse para Jeremias? Clame, eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que não sabe. No versículo 15 ele diz: farei brotar a Davi um renovo de justiça, farei justiça na terra. Irmão, estamos vivendo um momento que a gente não vê justiça, tantas coisas acontecendo, não é verdade? Você fala: será que Deus vai agir? Não, irmão, nós somos fiéis ao nosso Deus, aleluia, nós estamos clamando esse Deus, portanto a justiça vai chegar na nossa casa, a justiça vai chegar na nossa família, louvado seja o nome do Senhor. E nós, meus irmãos, através da liberação de Deus, das bênçãos que Deus tem para nós, meus irmãos, realmente vem algo principal: nós seremos salvos na presença do Senhor, nós habitaremos em segurança. Sabe por quê? O Senhor é a nossa justiça. Ele diz: e em todo dia da nossa vida, como disse para Jeremias, não vai faltar rei na terra, não vai faltar sacerdote na terra. Irmãos, a palavra do Senhor diz, né, lá em 2 Crônicas, capítulo 15, irmãos, que nós devemos, né, no versículo 7, esforçar e não desfalecer. Sabe por quê? Às vezes nós queremos que aconteça rapidamente as coisas, mas o salmista diz no Salmo 40 que devemos saber esperar no Senhor. Estamos nesse projeto de 12 dias, a sua bênção pode chegar até o último dia, pode chegar até você, mas pode também não chegar. Aí que devemos fazer? Continuar na presença do Senhor, continuar frequentando as reuniões de orações, continuar frequentando as reuniões de libertações, estar na direção sacerdotal da igreja em que nós pertencemos. Sabe por quê? Porque o sacerdote da igreja, no caso é o pastor Marcos aqui, Deus dá direção, aleluia, de fazer campanha, de fazer orações, de se preparar, de orar no monte, não sei, né, irmão? De fazer tantas coisas que nós precisamos ser inteligentes e falar: não, eu vou pegar isso para mim, não é verdade? Irmãos, e nós, quando nós fazemos isso, meus irmãos, estamos fazendo com sabedoria.
fazendo com discernimento, crendo nos profetas que Deus tem colocado, aleluia, na nossa frente, para dar continuidade naquilo que Deus, aleluia, ainda tem para nós. E para isso, irmão, nós precisamos ter essa sabedoria. E meus amados, e cada momento que você fazer, aleluia, devemos agradecer a Deus pela fidelidade dele e com a resposta que ele tem dado para nós. Diga glória a Deus. Irmãos, isso é tão verdade, né? Eu costumo fazer na igreja, né? Os irmãos, quando eles vão viajar, todos os irmãos que vão viajar, eu oriento eles: irmãos, me procure, que eu preciso orar pela sua viagem. Eu faço isso sempre na igreja. Então os irmãos já sabem. Alguns falam: pastor, eu vou estar viajando domingo, então eu preciso que o senhor ore para mim, para que tudo dê certo na viagem, irmão. E acredite-se, eu falo, o que você vai viajar, irmão? Eu vou de carro. Então já começo a orar para que nem um pneu do carro dele fure naquele trajeto. Eu já falo para ele: Senhor, na estrada que esse irmão vai pegar a direção, o Senhor coloque anjos para que motoristas bêbados, drogados, carro desgovernado não venha colidir, fazer qualquer coisa contra esse servo, porque ele está buscando a Deus, está clamando a Deus. Irmãos, sabe o que aconteceu esses dias, né? Agora em dezembro, no finalzinho, no comecinho de novembro, o pai do meu genro me procurou, falou: pastor, eles têm 3 irmãos do meu genro moram nos Estados Unidos, eles foram estudar para lá e moram para lá. E ele falou: vou passar o Natal com meus filhos, né? Então nós oramos para ele e ele viajou, né? Passou uma semana, daí foi minha filha e meu genro. Foram passar o Natal, aniversário da sobrinha que nasceu, oramos por ele, irmãos, e acredite-se, eu pedi para minha filha: manda aí, como é que fala? Ela mandou o aviãozinho voando lá, o trajeto do avião. E eu continuei orando em casa, orando a viagem. 3 filhos, 12 horas de viagem, irmão, né? De avião, no ar. Eu vim orando, orei para a ida. Quando chegou lá, aquela alegria, falei: graças a Deus, né? Chegou bem. E quando foi para retornar, orei de novo, clamando a Deus e sempre acompanhando, perguntando, né? À medida do possível, ele me respondendo, né? Quando foi no dia 27, né, eles voltaram para casa. Minha filha e meu genro voltou para casa. E os pais dele continuaram lá, vieram uma semana depois. Irmãos, então, e eles estavam, quando eles chegaram no aeroporto, pegaram o avião, tudo bem, abastecido, legal. Então, eles falaram que ele pegou o avião para voltar para casa, né? E quando ele embarcaram no avião, o avião decolou. O avião decolou, né? E ele sentiu que quando o avião deu um estralo no avião, e ele viu que o avião começou a perder a altura, né? E ele, naquele momento, ele disse: eu já lembrei da oração. Porque ele ainda comentou: eu lembrei que na oração o Senhor orou para que o Senhor desse sabedoria para o piloto em situação, que o piloto não acontecesse nada, irmãos. E ele é tudo falado em inglês, ele não entendia, né? E o piloto tomou uma decisão que pegou fogo na turbina direita do avião. Ele estava na esquerda, não estava do lado dele, portanto não perceberam. E ele disse para mim que naquele momento começou a apagar a luz do avião, apagar as luzes, ele já ficou sem saber o que dizer. Daqui a pouco as pessoas começaram a se desesperar atrás, e o piloto tomou uma decisão. Isso que é importante, irmão. Mas uma coisa que ele me disse, e eu falei: como Deus é fiel. Ele falou: na mesma hora eu lembrei da oração. Na mesma hora eu lembrei que o Senhor tinha orado por nós. E ele falou assim naquela hora: Senhor, então eu vou precisar do livramento da oração que o pastor Valdeci fez para mim quando nós estávamos indo. Irmãos, e de repente aquele piloto fala: eu estou com o avião com o tanque muito cheio, e é muito perigoso eu decolar, o avião pode explodir, né? Mas ele começou a orar, irmãos. Ele começou a orar, né? E foi avisado, e de repente o avião consegue pousar. E ele disse que quando o avião pousou, irmãos, né? Todos os passageiros, que quando eles desceram, era bombeiro de tudo quanto é lado para apagar o fogo da turbina do avião, né? E quando eles desceram, o piloto falou: eu precisava tomar uma decisão. Eu não podia dar continuidade na viagem,
porque podia não chegar ao destino. Olha como que o Senhor faz. Quando a gente clama a Deus, meus irmãos, não sabemos o que pode acontecer, mas se vier a acontecer, temos a confiança de que nós clamamos ao Senhor. É isso que eu quero dizer para você nesta manhã. Eu sei que em situações adversas nós vamos enfrentar, irmão, mas você vai se lembrar do momento que você está na presença do Senhor. A Bíblia vai dizer uma passagem, irmão, daquele homem, né, que ele recebeu uma notícia do Senhor, né, que ele ia morrer e não ia viver, né? Ele recebe uma notícia do profeta: coloca a sua casa em ordem, porque viverás e não morrerás. A Bíblia diz que ele vira o seu rosto para a parede e ele clama ao Senhor, e ele diz: lembra, Senhor, que eu tenho andado na tua presença, tenho feito o que é reto aos seus olhos. Irmãos, ele teve uma resposta maravilhosa de Deus. E eu costumo dizer que o único homem que sabia o dia que ele ia morrer, porque o Senhor acrescentou mais 15 anos de vida para ele. Assim é o nosso Deus, meus irmãos. Em situações adversas que você estiver enfrentando, lembre-se que você está aqui nesta manhã, ouvindo esta palavra e clamando a Deus, e pode descansar no Senhor, que Ele vai ouvir o seu clamor. Meus irmãos, você só não pode se desesperar, é apenas confiar no Senhor, porque Ele é fiel e justo para cumprir as suas promessas. E nós podemos ver, irmãos, nesse testemunho, nessa passagem que nós lemos, que Deus ouve a oração dos seus filhos. Aleluia. Deus ouve a nossa oração, meus irmãos. Portanto, descanse no Senhor, continue confiando no Senhor, continue em situações adversas que você pode enfrentar, como nós estamos enfrentando, mas nós estamos confiantes, aleluia, que a resposta vai chegar. Nós estamos confiantes que o milagre vai chegar. Nós estamos confiantes, aleluia, que Deus é fiel para cumprir as suas promessas nas nossas vidas. E as promessas de Deus jamais vão falhar, meus irmãos. Aleluia. É importante nós acreditarmos e confiarmos no Senhor, porque só de estarmos aqui, estamos demonstrando a nossa fé. Aleluia. Aquilo que o pastor acabou de dizer: Deus não olha para a necessidade, mas olha para a nossa fé. Como está a sua fé diante de Deus? Aleluia. A sua fé precisa estar firmado, é o que a gente precisa, meus irmãos. Aleluia. E a Bíblia diz: se a gente não tem fé, vamos buscar a Deus para que Ele aumente a nossa fé. Porque, meus irmãos, a Bíblia relata tantos milagres acontecendo, mas o que me chama a atenção na palavra é aquela passagem que aquele pai trouxe aquele menino endemoniado para os discípulos expulsarem o demônio dele, e os discípulos vai de lá, vai de cá, vai de lá, e eles não conseguem expulsar. Meus irmãos, e Jesus dá uma dura naqueles discípulos dele que andava com ele, dizendo: ô geração incrédula, até quando estarei com vocês? Traz aqui o menino. Ele chama a responsabilidade para ele e pergunta para o pai se ele crê, e aquele pai dá uma resposta: Senhor, se há alguma coisa a faltar, ajude na minha incredulidade. O que eu vejo aqui, irmão? Nós precisamos só clamar, aleluia, e saber clamar, porque a Bíblia diz que quando pedimos não recebemos porque pedimos mal. Mas vamos estabelecer no Senhor e dizer: Senhor, eu preciso de algo na minha vida, não sei se essa fé que eu tenho no meu coração eu vou conseguir, mas o Senhor me ajude a aumentar a minha fé, aleluia, porque certamente nós vamos receber, meus irmãos. Eu quero dizer para você nesta manhã: Deus está somente com as pessoas que estão com Ele, amém? A Bíblia diz que o Senhor caminha com a gente quando a gente caminha com Ele. Portanto, se em alguma situação nós o deixarmos, a Bíblia diz que Ele também vai nos deixar. Mas o conselho que eu vim, uma palavra que um conselho quero dizer para você esta manhã: não saia da presença do Senhor por nada, meus irmãos. Infelizmente, tem algumas pessoas que começam a frequentar a igreja, começam a ir bem, mas quando ele muda o foco, deixa de olhar para Jesus, começa a olhar para pessoas. Irmão, nós somos todos iguais,
Todos nós cometemos falha, todos nós somos pecadores e erramos em alguma situação. Se alguém olhar para nós, pode se perder no caminho. Por isso que Jesus diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Está dizendo: olhe somente para mim, clame somente a mim, ande somente na minha presença, porque as pessoas que não olham para a direita nem para a esquerda, o foco é Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, ele se estabelece na vida, os milagres chegam, a vitória chega e o nome do Senhor é glorificado. Repare-se que todas as pessoas que abandonam a fé, todas as pessoas que abandonam a casa do Senhor, elas passam a ter dificuldade, mais do que nós, meus irmãos, porque perdeu o foco, abandona a fé. Eu não vou mais por causa de fulano, não vou por causa de ciclano, irmão. Nós precisamos amadurecer como cristão, aleluia. Todos nós temos motivo para às vezes desanimar, até mesmo parar, mas a gente tem que olhar para nós e dizer: não, eu fiz uma promessa de andar com Jesus, aleluia. Um dia eu levantei minha mão e falei: eu quero esse Jesus para a minha vida, né? E quantos anos, meus irmãos, nós já estamos na presença do Senhor. Muitas vezes eu encontro com pessoas na rua e eu logo pergunto: você está andando com Jesus? Sabe? E as pessoas começam a dizer: aconteceu isso, aconteceu aquilo. E eu já logo digo: deixe de olhar para as pessoas, porque tanto quanto ele, você e eles, todos nós somos falhos, mas vamos olhar para Jesus, porque ele é consumador e autor da nossa fé, aleluia. Quando nós, irmãos, andamos com ele, pode descansar no Senhor, aleluia, porque tudo vai caminhar para dar certo, aleluia. Tudo vai caminhar para andar conforme, aleluia, a palavra nos estabelece, meus irmãos, porque o Senhor, ele é maravilhoso na nossa vida, ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso Deus forte, aleluia. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Meus irmãos, ele prometeu nunca nos abandonar, porque ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. Meus irmãos, a consumação está chegando. Sabe por quê? Jesus está às portas para buscar a sua igreja, aleluia. E nós precisamos estar preparados para um momento como esse. Precisamos viver hoje como se Cristo fosse voltar amanhã, aleluia. Então, meus irmãos, nós estamos aqui fazendo nossos projetos de vida, uns pedindo uma casa melhor, um emprego melhor, irmãos, e não está errado, tem que pedir mesmo, mas o foco principal é a nossa morada eterna com Jesus, meus irmãos. Isso a gente não pode perder. Tudo aqui um dia vai acabar, tudo aqui um dia vai ficar por aqui mesmo, mas se nós permanecermos firmes no Senhor, aleluia, há uma promessa de Deus, aleluia, para as nossas vidas, aleluia, que nós estaremos reinando para todo sempre com Ele, meus irmãos, aonde todos os problemas vão terminar, as lutas vão se findar, e nós precisamos estar preparados para isso. Nós precisamos estar preparados, porque o Senhor, ele é fiel, glória a Deus. Irmãos, como é bom a gente saber de pessoas, né? Ontem mesmo eu recebi uma notícia de uma irmã que eu congreguei com ela quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade, e ela, de idade bem avançada, o Senhor a recolheu ontem, né? E eu dizia, alguns filhos dela não estão mais andando com Jesus, e eu disse para eles: você precisa pegar exemplo da sua mãe, porque ela foi fiel até a morte, e hoje Deus coroou ela, aleluia. É isso que nós precisamos fazer, meus irmãos, aleluia, ficar firme no Senhor. Meus irmãos, não importa o que vai acontecer, nós sabemos que o nosso país, muitos estão dizendo que caminha para situações difíceis, mas eu enxergo isso, irmãos, com bons olhos. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor está se cumprindo e mostrando que ela é a verdade. Isso nós podemos ver, que nós estamos no caminho certo, aleluia. Haverá perseguições, haverá tantas coisas acontecendo, aleluia, mas nós estamos preparando para enfrentar tudo isso, meus irmãos, aleluia. Aqueles que
estão com a sua fé renovada, com certeza não vão se abalar. Aqueles que lê a palavra do Senhor e ela é confrontada com aquilo que estamos vivendo, ela vai dizer: poxa vida, realmente eu estou na direção certa, no caminho certo, porque a palavra do Senhor ela é fiel e justa e verdadeira, e ela está se cumprindo no dia a dia, aleluia. Se ela cumpre nos milagres, naquilo que nós buscamos em Deus, ela se cumpre em nós na área da cura, na hora do milagre, então ela vai cumprir também em outras situações, aleluia. Isso prova, meus irmãos, que nós somos filhos de Deus e nós não vamos parar, nós não vamos desanimar, vamos continuar, aleluia, porque o clamor vai fazer a diferença nas nossas vidas, aleluia. Jeremias, pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Esse clamor vai fazer a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesta manhã, ore pela sua resposta. Não desanime, ore. Ore para que Deus te dê renovação espiritual. Ore para que Deus te dê sabedoria e discernimento. Agradeça a Deus, meus irmãos, pela fidelidade dele para conosco, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, e com certeza a resposta vai ser além do que todos nós imaginamos, aleluia, porque os nossos pensamentos não são igual aos pensamentos de Deus, o pensamento de Deus é muito mais alto do que o nosso, aleluia, e Deus só não vai liberar aquilo que você está pedindo, ainda muito mais do que você possa imaginar, amém? Porque nós estamos buscando aquilo que estamos vendo, mas aquilo que nós não estamos vendo, Deus está vendo por nós, aleluia, e em alguma situação, Ele vai se revelar a nós, no profundo, né? Ele vai se revelar no profundo, né? E tudo, meus irmãos, que está escondido vai chegar às claras, não é verdade? Aquilo que a gente não está enxergando, Deus está vendo por nós, né? E apenas nós precisamos, irmãos, pensar, né? Como eu já disse, aquilo que nós imaginamos, Deus está além disso. Por isso vale a pena a gente clamar, porque o Senhor está pronto para nos dar a resposta e revelar coisas grandes, aleluia, porque o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Salmo 25, 14. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Então, nessa manhã, qual que é o meu conselho? Tema ao Senhor. Ande nos seus caminhos. Não se afaste da igreja por nada. Não se afaste por nada. Não saia da presença do Senhor por nada. Seja firme e inconstante. Aleluia. Naquilo que Deus chamou você para fazer. Amém? Continue fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Não sei o que você faz na igreja, mas se você ainda não faz nada, procure, porque a igreja tem trabalho para todos nós. A Bíblia de Jesus diz que grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Procure saber o que você pode fazer para ajudar a obra do Senhor, porque trabalhar para Deus é muito gratificante, irmãos. É muito maravilhoso a gente trabalhar para o Senhor, porque a resposta vem, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu estou trabalhando para o Senhor faz muitos anos, né? Ainda é pouco que eu estou fazendo, né? Meus pais se converteram e eu tinha apenas 7 anos de idade, né? Então passei uma parte da infância, a minha adolescência, todo na igreja, né? Eu namorei na igreja, casei na igreja, minhas filhas nasceram na igreja, fiquei avô na igreja e estou pretendendo ficar bisavô na igreja, aleluia. Isso é maravilhoso. Não é bom a gente pensar assim? Não é verdade? Porque o Senhor nos dá vida longa. Salomão fala isso, né? O Senhor dá vida longa para a gente. E eu costumo dizer para os irmãos na igreja, falar, irmãos, vocês que recebem oração quando a gente faz aniversário, a gente vive mais. E é verdade, irmão. E é verdade. Aleluia. Sabe por quê? Nós somos umas pessoas que nós cuidamos do templo do Senhor, né? E muitas pessoas falam que ser cristão, ser crente, é ser preso, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu não sou crente porque eu não posso beber, eu não posso fumar. Irmãos, isso é ser livre? Não.
Não beber, não fumar, não usar drogas, essas coisas que o mundo oferece, é cuidar do templo do Espírito Santo que somos nós. E se nós cuidar bem desse templo, o que vai acontecer? Vamos ter vida longa, aleluia. Vamos morrer numa bela velhice, aleluia, glorificando o nome do Senhor. Não é verdade? Então se estabeleça no Senhor, confie no Senhor, aleluia, não tema o que pode fazer os homens, apenas confie em Deus, clame a Deus, ande com Deus, viva com Deus aqui na terra e vai viver com Ele eternamente, meus irmãos, aleluia. Não desanime por nada que possa acontecer, apenas fique firme na presença do Senhor, leia a palavra de Deus, ore ao Senhor, jejue na medida do possível que você puder, mas não saia da presença do Senhor, aleluia, porque no final de tudo isso, nós seremos recompensados por Ele mesmo, aleluia. E a maior recompensa que nós vamos ter, meus irmãos, é encontrar com Ele um dia, porque a Bíblia diz que assim como Ele é, nós o veremos, aleluia. Meus irmãos, que coisa linda é ver Jesus nas nossas vidas, que coisa maravilhosa é andar com Ele, ver estabelecendo tudo que nós precisamos, e no final, conhecer Ele como Ele é, aleluia. Isso que você não pode perder o foco, amém, meus irmãos? Os seus projetos no tempo de Deus, eles vão acontecer. Pode acontecer já hoje, pode acontecer já no último dia da campanha, como pode acontecer só no começo do ano que vem, mas não desanime, aleluia. Continue orando, continue confiando, porque Deus sabe entregar para nós todas as coisas na hora certa, aleluia. Assim como você que é pai, você que é mãe, né? Seu filho pede alguma coisa e você fala, ainda não é hora, amém? Mas uma hora vai chegar e você vai entregar e aquele filho vai se alegrar com você. Assim é Deus também nas nossas vidas, meus irmãos. Quem de nós não se alegra no milagre que o Senhor fez nas nossas vidas? Quem é nós que não se alegra quando nós conseguimos, né, um bem, né, uma casa, um carro melhor, sei lá, né, que você está pedindo, você vai ficar muito feliz, amém, amado? E Deus também. Mas se isso demorar um pouquinho mais que você está pensando, não desanime. Continue na presença do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas em nossas vidas, amém, meus irmãos? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para entregar para você. Leia a palavra do Senhor, viu, queridos? Como Lucas 14, eu disse no início, que o Senhor pede para a gente sentar, fazer projeto, amém? E nós estamos sentados hoje, amém? Nos projetos que nós precisamos, glória a Deus. E os projetos, quando é direcionado por Deus, Ele não nos traz vergonha, ninguém vai escarnecer de nós, porque o projeto que Deus fez para Jesus chegar até nós, foi um projeto. Se você ler Mateus capítulo 1, as gerações, você vai ver que teve gerações de muitas pessoas até chegar a Jesus. Na verdade, teve reis errados, teve pessoas erradas, teve coisas erradas acontecendo, mas Deus foi trabalhando e colocando nos lugares, e no final, sabe o que aconteceu? Veio Jesus através da raiz de Davi. E o que me chama a atenção nessa passagem, que quando Davi foi ungido a rei, né, foi profetizado que o reino dele seria infinito, não teria fim, mas ele era um homem mortal, né? Mas por que estavam falando isso? Porque da raiz de Davi, da raiz de Jessé, nasceria Jesus, que é o Rei eterno, que vive para todo sempre, aleluia. Eu tenho uma resposta boa para dizer para você, Ele está aqui no nosso meio nesta manhã, aleluia. Ele está vendo a sua dificuldade, a sua necessidade, e Ele vai cumprir conforme deseja o seu coração, no tempo de Deus, e tudo irá acontecer, e você vai glorificar o nome do Senhor. Que Deus abençoe vocês, que Deus os guarde, e que os seus projetos deem certo em nome de Jesus, amém, amados? Aplauda o Senhor Jesus, glória a Deus. Posso fazer uma oração, pastor? Se você puder ficar de pé, quero fazer uma breve oração, já vou passar para o pastor Marcos. Glória a Deus, aleluia. Eu quero orar e agradecer a Deus por esse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Assim como eu orei no início de pregar a palavra, eu oro também encerrando essa palavra, meu Deus. E eu creio, Senhor, na tua infinita misericórdia, meu Pai, que tudo que nós precisamos ouvir, o Senhor trouxe através da tua palavra para nós. Senhor, meu Deus, eu não estarei acompanhando ninguém aqui, Senhor, nos seus projetos, mas o Senhor estará acompanhando, Senhor. E quando esse servo, essa serva, meu Pai, receber esse milagre sobre a vida deles, ó Pai, eu sei, meu Deus, que eles ocuparão esse altar, Senhor, e eles vão testemunhar aquilo que o Senhor vai fazer na vida deles. Assim, meu Deus, eu oro e abençoo em nome de Jesus. Que assim seja. Todos digam amém. Deus abençoe. Receba o pastor Marcos aplaudindo o Senhor Jesus. Glória a Deus. Me ajuda estendendo sua mão para cá, irmão, por favor. Deus, obrigado pela vida do pastor Valdeci. Obrigado por esse amigo, por esse irmão abençoado que o Senhor nos dá a felicidade de ouvirmos a tua voz através da vida dele. Sei que ele tem sonhos, tem planos, tem projetos. Sei que ele tem uma empreitada difícil acerca da familiar, que está necessitando da cura, e eu peço que o Senhor dê a ele graça e sabedoria para ajudar, conduzir a família nesse momento difícil. Em nome de Jesus, dá a vitória. Todas as vitórias que eles estão buscando nesses dias, o Senhor conceda a eles, para a glória do teu nome. Os teus planos, os teus propósitos se cumpram, e a igreja que está ali, estabelecida no bairro Costa Rica, aos cuidados do pastor Valdeci e da pastora Rosa, continue avançando e ganhando almas para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Palmas para Jesus pela vida do pastor. Glória a Deus. Pode ser. Isso. Pega seu material de campanha. Vamos entregar o mês de junho.